Olá, eu sou Paula Brantes e esse é o Pode Reviver, um podcast para quem já viveu um antes e depois e sabe exatamente do que eu estou falando. Aquele momento em que a vida muda de forma que você não pediu, não planejou e muitas vezes nem entendeu. Aqui a gente não foge da dor, a gente senta com ela, olha de frente e descobre o que ela veio para nos ensinar. Porque recomeçar não é apagar o que aconteceu, é aprender a se reconhecer depois de tudo. No episódio de hoje, a gente vai falar de um dos maiores medos que as mulheres passam. Quem que a gente se torna depois que vira mãe? O que acontece com o nosso trabalho depois que a gente sai da empresa por alguns meses para se dedicar exclusivamente à maternidade? E a minha convidada de hoje passou por algo que muda a nossa história e é isso que a gente vai descobrir hoje. Eu estou aqui hoje com a Paula Moreira. E ela vivenciou algo que foi um dos meus maiores medos, que foi ser demitida na sua licença maternidade. Paula, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria que você contasse um pouco da sua história e de como foi a sua trajetória até chegar nesse momento. Legal, obrigada pelo convite, Paula. Um prazer estar aqui com você. Acho que essa coisa da demissão, ela é um marco, né? Que, infelizmente, acontece com muitas mulheres. E a gente vai chegar lá, mas no meu caso, acabou se tornando uma coisa boa. Mas ela aconteceu na volta da licença maternidade do meu segundo filho. Mas a mudança da maternidade, ela já impactou desde o primeiro. Né? Essa coisa de a gente não se ver, não se sentir mais pertencendo, né, naquele lugar. Então, quando eu tive meu primeiro filho, eu estava na empresa que eu trabalhei por quase 10 anos e entrei como estagiária. E quando eu voltei, eu falei, não pertenço aqui, não me sinto, né, como alguém que faz parte desse ambiente mais. E foi a primeira grande mudança que a maternidade trouxe para mim. Eu pedi demissão 2 meses depois que eu voltei da licença maternidade. Uau. Aceitei uma outra proposta em outra empresa. E aí foi muito legal, porque minha carreira deu uma decolada naquele momento. Eu acabei mudando depois de novo de empresa. Eu fiquei quase 10 anos como estagiária. Entrei como estagiária e fiquei, né, quase 10 anos na mesma empresa. E depois, em 1 ano, eu mudei mais uma vez de empresa. E aí me propiciou chegar num cargo de diretoria. E foi nessa última, né, posição ali de diretora que eu engravidei do meu segundo filho e que quando eu voltei, eu fui demitida no retorno da licença maternidade e minha carreira foi totalmente reinventada a partir dali. Isso é um ponto importante, porque eu vejo muito você falando sobre o quanto você sentiu um alívio quando isso aconteceu. Como é que foi essa preparação para essa mudança de carreira, né? O que você já estava se preparando antes, ou foi um susto, ou foi algo que só te empurrou para o caminho que você já gostaria de seguir? É óbvio que, assim, não vou também romantizar, né? Quando acontece, acaba sendo um susto, a gente vive o luto, não é legal ser demitida em nenhum contexto, mexe com a nossa autoestima, enfim. Mas, no meu caso, era algo que eu já queria, foi por isso que eu senti esse alívio, porque, ao mesmo tempo, também não é fácil você abrir mão de uma carreira, né, que... Sua cargo de diretoria, ali, né? Exato. A gente coloca a nossa identidade, muita coisa ali, né, depositada no mundo corporativo e no crachá, e você se aventurar, né, numa nova forma de trabalhar. Mas foi uma construção, né? Então, desde que eu tive o primeiro filho, que eu passei por esse processo ali de sair da empresa, já tinham vários incômodos, mas que foram minimizados porque ele nasceu durante a pandemia. Então, eu pude trabalhar de casa, né? E ficar muito perto dele. Ele só foi para a escola com 1 ano e meio. Então, acho que eu ganhei um fôlego, né, por conta disso. Só que quando eu engravidei do segundo, as coisas já não estavam mais daquele jeito. Já rolavam 2 vezes, 3 vezes na semana no escritório. E até pela experiência que eu tive inicialmente, eu não conseguia imaginar. Eu sei que a maioria das mulheres passa por isso, inclusive sinto muito por todo mundo que teve que deixar um bebezinho na creche, né, contra a vontade. Mas eu não me via fazendo aquilo. E aí foi quando esse incômodo começou a ficar muito forte, durante toda a gravidez. E aí, óbvio que juntou com várias questões, estresses que eu vivi no trabalho, né? Fiquei doente por conta de baixa de imunidade, tive algumas questões durante a gravidez. E aí, quando eu saí de licença maternidade, eu já sabia que eu não queria voltar. Só que eu não sabia o que ia acontecer. E aí eu acho que entra muito a parte da síndrome da impostora, um pouco de uma vontade de fugir. Então, eu fui primeiro pensar em caminhos totalmente fora do que eu estava acostumada. Desde abrir franquia, virar corretora de imóveis, qualquer coisa para eu poder sair. Mas aí foi um longo processo ali dentro dos meus 6 meses de entender o que eu poderia fazer. E quando eu estava para voltar,
eu já estava com muita coisa mais resolvida na minha cabeça, mas a minha ideia inicialmente era, bom, vou conduzir como um plano B para ver como é que vai ser, porque não dá pra gente simplesmente, né, virar mãe de uma 2 chave, ainda filhos. mais com 2 filhos, né? Exato. E aí, por isso que a demissão foi o empurrão que eu precisava. Acabou te dando a coragem que muitas vezes a gente fica empurrando, né? A gente vai postergando essa decisão por medo, né? E querendo ou não, é o medo do desconhecido. Você acha que nunca tinha empreendido antes, né? Pelo que você falou, você começou na carreira desde estágio no mundo corporativo e, querendo ou não, o empreendedorismo, ele não é para qualquer um, né? Eu acho que hoje, bom, vamos falar da sua nova jornada, né? Eu entendi que você começou a trilhar um caminho junto com outras mulheres que também estavam nessa vontade de sair de, como você chama, da gaiola dourada, né? Que é essa movimentação do corporativo para empreender. E eu acho que você, mais do que ninguém, consegue ver o quanto a gente se sente insegura e muitas vezes não se sente capaz, né? De colocar essa vontade e esse desejo que está no nosso coração em prática, né? Sim. Qual que é o maior desafio que você vê hoje acontecendo com as mulheres? Cara, eu acho que tem muitos, né? Mas um que eu vejo que, assim, para quem ainda está no mundo corporativo, é porque a gente praticamente não consegue imaginar que tem outro caminho, né? Porque existe o empreender de sempre, que é uma coisa arriscada, com investimento, que às vezes demora para você ter, né? Então, você abre um negócio que precisa de ponto, né? Tudo isso é muito complexo e que é muito difícil de você conciliar como um plano B, por exemplo. Tem toda a parte que veio mais recente do marketing digital, e aí tem toda uma desconfiança, um medo, né, de picaretagem, de gurus. E, ao mesmo tempo, quando a gente está lá, e você sabe porque você viveu isso também, se constrói toda uma narrativa de que, cara, aquilo é o melhor que você consegue. Como assim? Salário, benefícios, status, plano de saúde, bônus. Como assim você vai abrir mão disso tudo, né? Então, é família, são amigos, as outras pessoas que estão lá e que muitas vezes não têm coragem de fazer um movimento, todo mundo te julgando, te criticando, te questionando. Então, eu acho que essa é uma grande prisão que acontece, e tem a parte mais prática realmente do salário também, dos benefícios, que por mais que hoje a gente saiba que existem vários caminhos fora, quando a gente está lá dentro, a gente tem medo. E aí, quando tem filhos envolvidos, né? Toda uma decisão familiar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que as pessoas simplesmente acham que sair significa baixar demais o padrão. E não é necessariamente assim. Abrir mão, né, de algo de uma segurança ali, de uma falsa segurança, né? Total. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. A gente tem uma falsa segurança de que no mundo corporativo a gente, por ter alguns benefícios, por ter algumas coisas, a gente está protegido de algo, né? E no fim das contas, a gente não está protegido de nada, porque é isso, você não tem nenhum controle sobre a sua carreira ali, porque, querendo ou não, tem alguém que está decidindo por você, seja o seu caminho, ou seja, se você merece ou não, porque, Sim, né, você pode fazer a sua parte, mas não necessariamente as pessoas vão enxergar daquela maneira. E eu acho que eu aprendi muito isso ao longo dos últimos anos, porque eu ficava me colocando muito num papel de vítima, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso ainda, de que, eu faço muito e eu não sou reconhecida. E, no fim das contas, no empreendedorismo, você não tem quem colocar a culpa, né? Sim. Você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua carreira, sobre quem você é, sobre a sua identidade. E eu acho que nós, mulheres, acabamos não tendo essa possibilidade, porque a gente está sempre cuidando muito de tudo, de todos, pensando no bem-estar da nossa família, né? A gente tem muitas outras coisas a cuidar, e muitas vezes a gente não tem esse momento de parar e olhar para a gente. Você vê isso acontecendo muito com mulheres? Como é que você identifica isso? Essa é uma das grandes dificuldades das mulheres que estão empreendendo? Sim, e que começa, inclusive, antes também. Esse é um ponto, porque a gente agora vive num momento que as mulheres conseguiram entrar no mercado de trabalho e começam a ocupar um lugar nas famílias de também prover. Então, a renda das mulheres também é importante. Mas, por outro lado, não existe uma cultura tão forte de investimento na carreira feminina, né? Então, a gente tem... É quase como a gente tem o ônus sem o bônus das coisas, né? E eu vejo que começa na decisão, porque muitas já estão decididas de que querem sair. Porque, gente, quem vive o mundo corporativo como mulher, eu sei que existem várias narrativas sendo contadas, mas, assim, é um sistema que não foi criado pra gente. E que não aprendeu, salvo raríssimas exceções, a incluir de verdade mulheres
principalmente mães. Então, as mulheres sabem que querem sair. Só que, muitas vezes, a primeira barreira é a própria relação ali com o marido. De ter o medo de fazer um investimento no negócio, ou até mesmo o medo de apoiar uma saída. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, depois que elas saem, tem isso. É quase que um sentimento de, tipo, eu saí, então já tive esse luxo de poder abrir mão da minha carreira. Agora eu tenho que dar um jeito de fazer tudo sozinha, porque eu não posso ter mais... virar um peso, né? Eu não posso virar um peso dentro dessa família. Eu preciso continuar ajudando financeiramente. Então, vem com uma pressão muito grande, ao mesmo tempo que é um novo momento, porque... E eu brinco muito isso, né? Falo com as meninas no programa, que é uma liberdade que a gente conquista quando a gente sai da gaiola dourada. Mas a liberdade, ela também é boa e é ruim, né? Sim. Porque é você aprender toda uma nova dinâmica, uma nova forma de trabalhar, e autonomia, flexibilidade, você agora ser a protagonista da sua carreira, é isso, não tem mais a quem culpar. Exato. É você com você mesmo. E eu acho que isso assusta, né, muitas vezes, porque se você não está preparada, acho que muitas vezes internamente, né, é uma segurança interna, e eu acho que você me ajudou muito nesse processo, está me ajudando nesse processo de me reencontrar, porque a mudança da carreira não é simplesmente você, tá bom, saí da empresa e agora vou começar a empreender. Não, é uma identidade. Foram anos que a gente trabalhou naquele mesmo formato e que a gente se entendeu como um indivíduo naquele modelo, né? E quando você sai, quem é você, né? Você precisa se redescobrir. E eu acho que você estava num momento de se redescobrir como mãe de 2, né? E, ao mesmo tempo, tendo que se reencontrar com uma pessoa, uma profissional. Você precisou trabalhar isso? Como é que foi? Porque parece muito fácil, porque agora o seu negócio já está mais consolidado, você tem um grupo de mulheres aí que você consegue ajudar, mas como foi esse início, assim? Como é que foram os sentimentos? Você precisou trabalhar muito internamente essa segurança? Você teve apoio do seu marido, como a gente falou aqui? Como é que foi esse primeiro passo aí para essa nova jornada? Tive o apoio do meu marido e eu acho que esse foi fundamental, né? Fundamental. Eu até tenho o meu podcast de lá, a gente fez o primeiro episódio com ele, então a gente fala sobre isso, que ele, do lado dele, ele estava morrendo de medo, até porque eu era a principal renda ali da família, na época, inclusive, ele estava desempregado, na época que eu, né, saí. Caramba. Mas ele confiou muito em mim. Ele confiava em mim como profissional e tudo mais, então isso para mim foi essencial. Mas, para além disso, o que eu percebi, acho que muito cedo, e eu acho que foi o que fez a diferença para eu hoje, 2 anos e meio, estar com um negócio consolidado, é que eu entendi que não era para eu ir sozinha. Que eu precisava buscar ajuda, que eu precisava procurar pessoas que já tivessem passado pelo que eu gostaria de passar, para me direcionar e me ajudar. Então, eu precisei de mentores, né? E o meu negócio, que é um negócio de mentoria, eu pensei, cara, como é que eu vou ser mentora sem ter mentores? Então, quando eu entendi isso e que eu precisava investir em mim, era uma visão de, tipo, eu sou uma empresária, eu não sou uma autônoma. Eu não sou uma pessoa que está aqui tentando fazer um bico para ganhar algum dinheiro, sabe? Não, eu vou ter uma empresa. É uma empresa que precisa servir a vida que eu quero ter. E aí, eu acho que isso fez uma grande diferença. Assim, foi muito difícil de encontrar as pessoas, porque... agora acho que talvez seja até mais difícil, mas há 2 anos e pouco atrás, a gente já estava assim, com muita gente, muitos gurus, muita gente vendendo, né? É fácil ter o sucesso, ganhar muito dinheiro, ficar milionário. Então, era difícil saber em quem confiar, mas eu consegui achar algumas pessoas que me ajudaram nessa trajetória e, para mim, foi o que me fez estar aqui onde eu estou hoje. Isso é um ponto importante, né? Tem muita gente prometendo muita coisa na internet, né? E, às vezes, a gente olha a grama do vizinho e acha que, meu Deus, eu tô muito atrasada, eu não tô fazendo... Eu ainda não tô lá, né? Como é que eu faço esse sucesso todo? E eu acho que o sucesso é uma coisa muito relativa, né? Hoje a gente tá num grupo de mulheres ali, a gente conversa muito sobre isso e eu acho que é muito diferente o que é sucesso para cada um, né? E eu queria perguntar, o que é sucesso para você hoje? Cara, para mim, sucesso é viver uma vida que eu goste todos os dias. Não precisar ficar esperando, eu fico até arrepiada de falar, ficar esperando o final de semana chegar, ou as férias, para poder viver. Né? Então, hoje eu consigo, é óbvio que tem vários desafios, tem várias preocupações. Aí eu falo, né, eu fico com os meus filhos muito mais tempo, e isso também é bom e é ruim, porque quem tem filho pequeno sabe, cansa. Então, eu falo, na hora que eu estou trabalhando, eu estou descansando. Mas, assim, eu gosto da vida que eu tenho. Hoje eu escolho onde eu quero morar.
Eu não preciso morar num lugar porque é conveniente por causa do perto trabalho. Eu tenho uma rotina ali simples. Então, assim, não faço viagens. Eu estava te contando antes que eu nunca viajei para fora do país com meu marido e com os meus filhos. E tá tudo bem, assim, porque a gente vive uma vida muito agradável todos os dias. Então, acho que para mim isso é sucesso. Isso é um ponto que me bate, porque durante muito tempo eu fugi da minha rotina, né? Os finais de semana eram fuga, as viagens de férias eram fuga. Eu me lembro várias vezes de quantas vezes eu voltei de férias e eu fiquei realmente em depressão pós-férias, assim, real. Ficava sofrendo por estar ali. E eu demorei muito tempo para entender que eu tinha talento além do corporativo, né? Porque a gente vai se encaixando tanto num modelo e num formato que a gente perde a nossa essência, né? A gente esquece de quem a gente não sabe quais são mais as nossas fortalezas, né? O que a gente tem de bom para usar a nosso favor. Você precisou resgatar isso também para ir nessa nova jornada como mentora? Como é que foi isso? Cara, eu tô resgatando ainda. Até assim. hoje, né? Porque é o que a gente tava falando, né? O mundo corporativo, ele é um sistema muito masculino. Sim. Uma energia extremamente masculina e que a gente tem que se adaptar, né? Não tem muito espaço pra gente falar que, putz, hoje eu não posso trabalhar porque eu tô com cólica. Ou, olha, hoje eu não quero participar de nenhuma reunião porque eu tô de TPM e eu não vou... meu filho tá doente, preciso levar. Então, assim, não tem espaço para a feminilidade no mundo corporativo, por mais que hoje se finja que tem, né? Então, a realidade é que não tem. E aí, eu sou uma mulher que eu tenho um nível de energia masculina grande, assim, essa coisa da execução, do fazer. Então, para mim, é mais difícil ainda, porque essa reconexão que a maternidade traz muito, era um processo que eu já estava meio que sentindo essa necessidade até antes de ter filho, enquanto eu ainda estava lá no mundo corporativo, mas que assim, todos os dias vivendo isso. E eu acho que isso aí é uma conexão que eu faço até com o que a gente vive, né, e que eu vivo no meu negócio, por ser um negócio focado em mulheres. Isso foi uma coisa que eu fui entendendo com o tempo. Os ritmos são muito diferentes, né? Então, a gente tem dentro do grupo mulheres que são mães recentes, que são mães que já têm mais tempo, que estão entrando na menopausa, que já estão na menopausa. Então, são muitas questões físicas e biológicas, além de todas as questões da vida que todo mundo vive, e que cada uma tem o seu tempo. E aí, para mim, foi importante eu passar por isso comigo, ainda estar passando, né? Então, de me respeitar, para que eu consiga também respeitar quem está nesse processo junto comigo, que eu acho que é um diferencial que a gente vive ali. Porque eu sei que nem todas vão ter resultado rápido. E tá tudo bem, né? Porque são processos. E a gente vê, às vezes, algumas que até têm resultado rápido, mas aí olham e falam, peraí, que eu preciso voltar e reviver algumas coisas. Então, a energia feminina estar ali dentro do nosso grupo me ajuda, inclusive, no meu processo, sabe? E eu acho que você falou um ponto muito importante, porque tudo na vida é um processo, né? E eu acho que a gente tem muita... Ainda mais no mundo que a gente está vivendo, a gente tem muita vontade de que tudo aconteça para ontem, né? E assim, a gente ficou, sei lá, 15, 20 anos no mundo corporativo. Total. E aí você sai para empreender e você quer que o resultado aconteça no primeiro mês. E às vezes você nem tá pronto para aquele resultado. Não. Né? E eu queria entender como é que foi com você. Porque eu entendo que você foi forçada a sair. Você não tinha um negócio pronto, né? Você não tinha um plano B correndo em paralelo. Não. E hoje você até incentiva as mulheres a começarem estando no mundo corporativo para que, quando elas decidirem de fato... E aí eu posso falar até por mim. Eu fiquei 2 anos já tendo a certeza de que eu não queria mais estar no mundo corporativo, mas eu não tinha ideia... Não é que eu não tinha ideia. Eu até sabia o que eu gostaria de fazer, mas eu não estava segura de tomar aquela decisão e falar, não, tá, agora eu sou isso. Porque eu acho que tem isso, né? Uhum. Você tem que se sentir segura de dentro para fora para falar, não, agora eu quero fazer isso, agora eu vou me... Porque você tem que colocar, assinar que você agora é uma mentora, ou que você é uma palestrante, ou que você é uma empreendedora. Você tem que assinar aquilo ali, né? Uhum. Deixar de lado quem você era e assumir essa grande ruptura. Então, como é que foi para você esse grande início? Porque, assim, você não tinha tudo estruturado, porque você estava pensando ali, mas a vida te empurrou mais rápido do que você imaginava. Como é que foi você se encontrar nesse caminho? Você já chegou no caminho que você está hoje? Ou você precisou passar por um processo para depois entender, não, ó, esse é o caminho que eu quero seguir?
mais ou menos, assim, né? Eu tinha já a ideia, quando eu fui demitida, eu já sabia que eu ia dar mentorias, que esse era o que eu ia fazer, e aí foi um processo que aconteceu ali durante a licença maternidade, e eu pensei, poxa, são 12 anos de experiência, uma carreira acelerada, 10 anos para chegar de estagiária a diretora, RH, gosto de desenvolver pessoas, então a mentoria é um caminho muito natural, claro que também consultoria, algumas coisas para empresas, então isso eu já tinha ideia, mas foi quando eu, né, saí de fato que eu falei, tá, agora vamos ter que fazer isso acontecer. Fiquei ainda uns 2 meses ali estruturando, né? E aí esse é um ponto que hoje eu falo, né, dentro da minha metodologia, eu trabalho de um jeito um pouco diferente, que não adianta a gente ficar estruturando e não ir para a prática. Porque as respostas vão aparecendo, né? Então, ao longo do processo, exato. Né? Naquela época, acho que foi importante para eu até poder ver que, tipo, não é assim que é o melhor jeito. E aí foi quando eu, né, uns 2 meses depois, eu falei, cara, agora eu preciso de um mentor, porque a parte da estruturação até, ok, consegui fazer sozinha, mas e vender, e conseguir cliente, eu não fazia ideia de como fazer isso. E aí foi quando eu comecei esse processo. Mas aí, né, te respondendo, eu comecei dando mentoria de carreira, porque era a experiência que eu tinha. A única coisa que eu acho que não mudou e não vai mudar no meu negócio é que ele era focado em mulheres desde o início. E aí, ao longo desse processo, isso que é mais legal, assim, que eu falo muito com quem eu converso, né? O que você vai fazer hoje não é necessariamente o que você vai estar fazendo daqui a 1 ano, 2 anos. Porque você vai aprender tanta coisa, e essa jornada, eu acho que você está vivendo isso aí há alguns meses, né? Quantas coisas você já aprendeu, nossa, quantas habilidades novas você já adquiriu aqui. Você está agora como host de um podcast. Então, assim, as coisas vão evoluindo. E para mim foi muito assim. Eu comecei com a mentoria de carreira, porque era o caminho óbvio. E aí, as pessoas começaram a me procurar para falar, Paula, eu quero fazer o que você está fazendo. Você consegue me ajudar? E eu falei, gente, como assim? Tem nem 1 ano que eu fiz a minha transição. Como é que eu vou ajudar alguém a fazer a transição? Mas é aquilo, né? Fala, peraí, se alguém já está me reconhecendo, por que eu não posso me reconhecer? E aí foi quando eu fiz essa mudança, a primeira mudança, assim, no meu negócio, que foi para ajudar mulheres que queriam fazer o mesmo movimento que eu fiz. Uma coisa que eu acho interessante do que você falou é que muitas vezes as outras pessoas reconhecem na gente as qualidades que a gente não consegue enxergar até antes da gente assumir, né? Uhum. Por exemplo, eu estar aqui hoje no podcast, muita gente fala, não, sua voz é legal, vai falar, e eu tá, mas assim, nunca reconheci isso como uma qualidade, como algo diferenciado, né? E as pessoas te falam, e você fala, aí você para avaliar e fala, putz, acho que eu gostaria de fazer isso, né? E aí você vai começando a se reconhecer e talvez abrir um pouco o seu olhar, né? Porque é isso, você tá tanto tempo fazendo a mesma coisa, olhando para o mesmo, né, lugar, que quando você amplia o seu olhar, você fala, caramba, tem um mundo de oportunidades, que você até falou isso, né? Hoje em dia, com a internet, com tudo que a gente está vivendo, né, na sociedade que a gente está vivendo hoje, tem um mundo de oportunidades, mas que a gente nunca conseguiu enxergar, porque a gente estava sempre no mesmo caminho. E você pega mulheres, vamos voltar lá no início que a gente falou sobre isso, várias em recomeço, né, em vários momentos de recomeço. E o que você aprende com cada recomeço delas? Assim, o que você pega para você do que as pessoas estão vivendo, sabe? Te reforça alguma coisa? Você aprende alguma coisa? Como é que você lida e como é que você empurra também elas, né? A saírem desse lugar que elas estão? Cara, assim, eu aprendo muito com cada uma que cruza meu caminho, até com quem nem entra ainda no programa, pessoas só que eu converso, e aí são várias coisas, né? Às vezes, até da gente valorizar, né? Assim, pessoas que têm trajetórias tão incríveis e que estão se questionando, que estão com medo, que não conseguem ver, entender que nem todo mundo tem o mesmo ritmo, aquilo que eu falei, né? Às vezes eu tô ali, cara, pra mim tá tão óbvio que aquela pessoa vai bem naquilo e que ela consegue, mas ela tem um processo dela de entender. E isso é um puta aprendizado pra mim, porque eu sou uma pessoa que no mundo corporativo o pessoal falava que eu era um tratorzinho, que eu sou acelerada, você sabe disso. Então, eu consegui também entender, até como mentora, né? Até onde eu empurro, até onde eu espero o tempo de cada uma, porque eu acho que hoje em dia essa coisa da mentoria está se perdendo muito, né? As pessoas têm um método e acham que é só encaixar todo mundo naquele método que vai dar certo. E eu acho que isso é totalmente errado, porque cada pessoa funciona de um jeito. E se você, como mentora, não está ali entendendo esses funcionamentos para poder tirar o melhor de cada uma, mas no tempo certo, porque às vezes a pessoa não está pronta ainda para certas coisas. E eu preciso entender isso, seja para respeitar o tempo e o processo, ou às vezes até para dar uma desacelerada, porque também tem gente que sai do corporativo e quer manter aquele mesmo ritmo, né, automático ali. Às vezes eu preciso,
calma aí, olha, não é bem assim. Pensa, reflete. Então, é um aprendizado diário e eu acho que trabalhar com tantas mulheres que são tão parecidas, mas ao mesmo tempo tão diferentes, né? Não tem como a gente não ir absorvendo e mudando também, né? Eu acho que você precisa trabalhar muito o acolhimento, né? Uhum. Porque eu vejo um pouco isso, né? E eu acabei de passar por isso. Não tem 2 meses e meio aí que eu saí do mundo corporativo e comecei a empreender. E o quanto eu já aprendi, mas ao mesmo tempo o quanto eu me cobro de estar tendo um resultado que talvez eu não esteja tendo, porque não teve tempo hábil ainda, né? Eu ainda estou aprendendo nesse processo. E eu acho que esse acolhimento, uma visão de quem já passou e entende que é um processo, né? Que é algo que, calma, as coisas vão acontecer, faz o seu, né? Que eu acho que isso é importante. Sim. A gente precisa fazer o nosso. E é importante, acho que como mentora, né? A gente entender até onde a gente vai e até onde a pessoa precisa vir, né? Porque a gente não vai conseguir fazer pela pessoa. Total. Né? E eu acho que o grande ponto que a gente está falando aqui é da autorresponsabilidade. A gente assumir a responsabilidade sobre as nossas escolhas. Uhum. Sobre aquilo que a gente tá... Beleza, a gente quer uma vida diferente. Tá, você conseguiu dar um passo super importante. E agora você tem que assumir a responsabilidade e assumir os seus aprendizados também, né? Entender que as coisas... você não vai mudar 20 anos de experiência em 2 meses. Sim. É óbvio que também não vai demorar 20 anos para chegar onde você quer. Você vai encurtar esse caminho com tudo que você aprendeu. Acho que isso é um ponto importante da gente falar aqui. A nossa bagagem, ela vem com a gente, né? Super. E eu acho que isso é um ponto importante, porque a gente, às vezes, fala, não, a gente vai começar do zero, vou começar uma nova profissão aos 40 anos, né? Tô com 41, você começou um pouco antes, mas você vê muita gente até depois fazendo. Sim. E às vezes a gente fala, não, vamos começar do zero. Mas a gente não começa do zero, né? Cara, eu tive uma conversa segunda-feira sobre isso com uma pessoa e ela estava falando exatamente isso. Ela estava querendo sair do lugar que ela trabalhava e ela falou, ai, eu já pensei em fazer uma nova faculdade, começar do zero. E aí, minha conversa com ela foi muito nessa linha. Primeiro, nunca é começar do zero, porque ela fazer uma nova faculdade com 40 anos não é a mesma coisa de você fazer uma faculdade com 20 e poucos anos, sem experiência de vida, enfim, né? Tudo muda. Mas o mais legal desse trajetória toda que eu vivi, que nós que estamos no grupo vivemos, não precisa nem começar uma coisa nova, mesmo que não seja do zero. Porque toda a bagagem do que a gente viveu, muitas vezes é o nosso negócio, né? E aí o que a gente vai aprender são as habilidades que a gente não desenvolveu no mundo corporativo, de vender, de apresentar um podcast, de fazer o nosso marketing, nossa marca pessoal. E aí entra um pouco do ponto que você trouxe, que é o que eu sim incentivo as mulheres, se a gente começa a fazer isso enquanto ainda está lá, o caminho ainda é mais acelerado e mais do que isso, a decisão fica na nossa mão. Porque aí a gente decide se a gente quer ficar mais uns anos porque, sei lá, acha que ainda precisa aprender alguma coisa, porque ainda precisa construir reserva financeira, seja qual for o motivo, mas é uma escolha. Agora, quando você trabalha lá simplesmente porque você não tem como viver fora, aí é uma tortura, né? E eu acho que acontece com muita gente, né? E eu fiquei assim durante muitos anos porque eu não conseguia enxergar quais eram os meus talentos. O que eu tinha de bom além do corporativo. Então, eu falava para mim mesma que eu nunca ia empreender. Que eu nunca ia ser capaz de criar um negócio. Não, isso não é para mim. Também pensei em ir para o lado de franquia, porque é um modelo mais fácil, Sim. Né? E, no fim das contas, eu enxergo que é um pouco da síndrome da impostora, né? Até para tomar essa decisão, eu já sabia que com toda a minha bagagem, né, de história, de vida, do que eu vivi, do que eu aprendi nos últimos anos, principalmente, né, com toda a questão da minha doença e tal, eu tinha muito o que ensinar para os outros. Não sabia como que eu ia fazer isso. Mas eu queria ter uma chancela. Eu falava, não, eu preciso ter um curso, eu preciso ter uma formação. E aí, a minha própria terapeuta me falou, será que você não está tentando fugir? Será que você não está tentando usar isso como uma desculpa? E aí, quando ela falou isso, eu falei, cara, eu tô, porque eu não preciso, eu tenho a vivência, que é muito mais do que qualquer curso vai me ensinar. Né? Eu acho que quando a gente pega o que a gente aprendeu num curso e coloca na prática, é aí que, de fato, a gente tem aquele aprendizado. E eu vivi na prática a mudança, a transformação que eu hoje leio em livros. Então, às vezes, eu leio no livro e falo, cara, foi isso que eu vivi. Eu só comprovo o que eu vivi.
Mas eu estava tentando fugir de algo que a vida estava me levando, sabe? E eu vejo muitas mulheres vivendo isso, né? Você acha que mais ainda. Quer ver eu ficar para morrer? Eu estar conversando com uma mulher que, sei lá, tem 20 anos, é uma diretora numa grande empresa, e ela fala, não, eu estou pensando realmente, mas assim, eu estou procurando uma formação de mentores para fazer, ou vou fazer uma formação de coach. Eu falo, gente, até ok, pode fazer, não é um problema. Eu acho que você continuar estudando, continuar se desenvolvendo... Não, eu quero fazer, tá? Eu ainda vou fazer minha formação, mas eu estava colocando isso como um empecilho para começar. Exato. E é uma desculpa, né? Não precisa esperar mais uma formação para fazer. E a beleza de um negócio de mentoria ou até de consultoria é justamente essa. Porque você não tem uma regra de como é que você vai fazer a sua entrega. É muito a partir da sua experiência, do que você já vivenciou. E você consegue transformar a sua experiência num método. Eu acho que não é para você também fazer de qualquer jeito, claro, né? Óbvio que profissionalizar, ter uma estrutura. Eu falo muito sobre isso também, né? São anos construindo uma reputação. Não dá para você sair e fazer um negócio de qualquer jeito. Mas, por outro lado, esse perfeccionismo do mundo corporativo, do PowerPoint que sempre precisa de um ajuste, daquele diretor que não vai gostar se você falar desse jeito, cara, a gente tem que se despir disso, porque no empreendedorismo é aprender fazendo. Então, quanto antes começar a fazer, antes você vai entender o que você precisa ajustar, onde você precisa se desenvolver. Porque é isso, às vezes a pessoa, não, vou fazer uma formação de mentora, mas ela descobre que o problema dela é que ela não consegue fazer um pitch de vendas na hora de apresentar, sabe? E aí ela tem que priorizar isso. Então, só começa. E eu acho que você vai aprendendo ao longo do caminho e entendendo até o que a sua audiência, né? A sua persona ali precisa que você... No fim das contas, o que eu tenho aprendido muito, e eu tenho que me falar isso todos os dias, é que a gente está ajudando outras pessoas, né? O nosso conhecimento, a gente colocar ele no mundo é forma da gente ajudar os outros, né? Sim. E por mais que seja um trabalho, acho que a gente tem que sempre lembrar do porquê a gente está fazendo aquilo, né? E eu sempre volto e olho para isso porque tem muita gente prometendo mundos e fundos e ganhar milhões, e muitas vezes o diferencial da pessoa é porque ela conseguiu um método que ela conseguiu 500 mil reais em um mês. E eu olho para aquilo e eu falo, tá, mas não é o meu porquê. E eu acho que as pessoas precisam lembrar sempre do porquê elas estão fazendo aquilo ali. É óbvio que o dinheiro é importante e a gente ser reconhecido pelo nosso trabalho também. Mas acho que não pode ser só isso, né? Que aí a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? Não, acho que uma pergunta que a gente tem que fazer é essa, assim, eu quero ganhar 500 mil em um mês? Porque, assim, muda muita coisa quando você ganha 500 mil, né? E muda suas relações, muda muita coisa. Às vezes a gente não quer essas mudanças. Às vezes a gente não quer fazer o que precisa para ganhar aqueles 500 mil. Então, tem realmente muitas coisas que estão falando aí que tem que tomar muito cuidado. Eu acho que... E aí, é um equilíbrio, porque... Sim, dá para você ter resultado rápido. Isso também é maravilhoso. Sim. E né, a gente falou aqui de abrir franquia, por exemplo. Quando você vai fazer os cálculos de abrir uma franquia, você está falando de ter um payback aí em 12, 24 meses. Quando a gente está falando de um negócio como esse, primeiro que o investimento é muito baixo e você consegue sim ter resultados rápido. Só que não é porque é possível que é o melhor para você. Porque é aquilo que a gente falou. Às vezes você precisa de um processo que... Você precisa olhar para dentro, você precisa entender o que você quer, você precisa entender qual é o seu posicionamento. Então, tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que eu tento trabalhar muito isso também para não ficar ali naquela procrastinação da eterna... a gente fica no teórico ali, sempre se preparando e preparando o melhor produto. Não é para fazer assim. Mas também não precisa buscar, né? Um dos critérios que eu tenho ali nas conversas é... Você tem uma reserva de emergência? Porque empreender sem ter caixa é pedir para ficar maluco. Então, você vai sair do mundo corporativo por causa de sua saúde mental e você vai se enfiar em outro buraco. Uhum. Então, se você tem uma reserva de emergência, é para você usar ela também. Claro que ninguém quer queimar o patrimônio. Mas por que a pressa? Por que querer correr para faturar 50 mil no primeiro mês? E eu acho que a gente tem que se colocar sempre num papel de aprendiz, né? Nesse processo. Porque por mais que a gente não comece do zero, que nem a gente falou, a gente está aprendendo um novo lugar. E eu acho que isso eu acho que isso é muito legal. Eu amo ser uma eterna aprendiz, porque quando a gente se coloca nessa posição, com qualquer pessoa que você converse, você vai aprender alguma coisa, né? Você está sempre tirando aprendizado, mesmo com a experiência dos outros, não precisa nem ser com a sua, né? Foi o que você falou, você aprende com todo mundo que está dentro da sua mentoria.
Mas eu acho que é isso. A gente tem que entender que a gente vai aprendendo enquanto tá fazendo, né? Acho que não pode... Eu até falei isso outro dia, né, no meu Instagram, que eu levei a minha filha para fazer aula de futebol. Ela tava com essa vontade de fazer futebol, acho que essa questão da Copa, não sei, né? E eu joguei futebol muitos anos na minha vida, eu adorava, quando eu era criança. E eu levei, só que a gente chegou na aula, ela tem 5 anos, as crianças tinham 7, 8. Então, eram bem mais velhas do que ela, né, em comparação. Ela nunca tinha feito a aula, então ela não tinha domínio da bola ali, mas beleza, as crianças todas pacientes e tal. E ela foi, sem medo, né? Então, ela se colocou no movimento ali, ela foi aprendendo. Aí o professor perguntou, alguém quer ir pro gol? Ela falou, eu. Cara, ela foi pro gol com 5 anos, recebendo o chute das crianças de 7, 8 anos, sabe? Então, eu olhei para aquilo e falei, cara, que coragem. E às vezes a gente precisa da coragem, né? Porque a coragem, a gente tem aquela máxima de tipo, a coragem é a ausência do medo. Não, o medo ele continua ali, né? E ele é necessário, inclusive, né? Para nos proteger, pra gente pensar onde a gente tá pisando ali, né? Mas a gente precisa ter a coragem de ir, né? De fazer, de se colocar em movimento e ver onde vai dar. E eu acho que a beleza do empreender é você assumir que se deu errado, a culpa é sua, mas se deu muito certo também é culpa sua, né? Eu falo muito sobre isso, que assim, as pessoas olham e falam, eu não sei se é para mim, porque, cara, não tem estabilidade financeira, você não sabe quanto você vai ganhar no final do mês e tudo mais, e realmente. Mas isso pode ser bom, porque o você não saber o quanto você vai ganhar significa que o teto não existe, né? O céu é o limite. E, de novo, a gente está falando aqui que não é só sobre dinheiro, mas também é importante isso, né? A gente sai de uma carreira de sucesso ali, financeiramente bem-sucedida, a maioria das pessoas que entram no programa, ninguém também quer abrir mão de um padrão de vida, né? E dá para você ter esse retorno. O ponto é qual é o melhor momento e como chegar nessa construção. Sim. E cada uma tem o seu processo. E eu acho que aí entram algumas coisas que são interessantes da gente falar, mas que são também meio que opostas, né? Porque ao mesmo tempo que muitas mulheres saem e ficam com esse medo, né? Do tipo, agora, quem sou eu sem crachá? Como assim? Vão me julgar, né? Enfim. Por outro lado, por você já ter chegado numa posição de diretoria, numa posição de liderança, às vezes é difícil botar o chapéu da humildade também, de sentar para aprender, né? Verdade. E o empreendedorismo, gente, é isso todos os dias. Eu, né, tô sempre em outras mentorias, como mentorada. Porque para eu poder melhorar, para continuar ajudando quem está comigo, eu preciso também ter pessoas me ajudando. Né? E aí, é legal, porque assim, quando a gente está no mundo corporativo, por mais que, eu trabalhei em RH, né, sempre tentei vender, não, o feedback é bom, a gente não via feedback como uma coisa positiva, né? O feedback é sempre, o que está faltando, E isso cria uma casca que parece que a gente não consegue mais receber feedback, né? E quando você está empreendendo e você vai buscar alguém para te ajudar, um mentor, cara, você está pagando alguém para te dizer o que você está fazendo de errado, o que você poderia estar fazendo melhor. Tem que ter humildade para escutar. Senão também você vai ficar ali com a sua cabeça dura querendo provar seu ponto e isso vai te travar também. Verdade. É o ego, né? É. Tem que tirar o ego da frente e se colocar nessa posição. Agora, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, qual conselho que você daria para as mulheres que estão nesse momento de dúvida, né? De estão querendo... É o seu público, né? É com quem você fala todos os dias. Eu imagino que você tem essa resposta muito fácil. Mas aquela pessoa que está, assim, querendo sair, mas não tem ideia do caminho. E a pessoa que já saiu, seja por vontade própria ou forçada, como aconteceu com você, o que você diria para essas mulheres, assim? Assim, são dois públicos um pouco diferentes, né? Para quem ainda está pensando em sair, constrói uma reserva de emergência. Porque isso é uma coisa também que ainda no Brasil é difícil, Sim. né? E até naquela linha do que a gente falou, né? Do viver esperando o final de semana, as férias a gente gasta para compensar o estresse. Então, dá uma revisada no padrão para tentar guardar dinheiro para você poder se preparar. E esteja em uma rede de pessoas que já fizeram ou que estão fazendo, que entendem esse movimento. Porque as pessoas que estão à sua volta nesse momento provavelmente não entendem. Então, vai ser muito mais difícil, né? Tem que mudar o ambiente, né? Seu marido provavelmente não entende, seus pais, sua família, os seus amigos do trabalho. Então, se você for falar com eles sobre isso, provavelmente vai ter barreiras. E isso pode desanimar.
É legal ouvir essas pessoas e ter o contraponto, mas se você tem um ambiente de pessoas que já estão mais abertas para isso, você vai conseguir construir uma opinião com base em diferentes vieses. Então, acho que esse é o principal, são os 2 principais conselhos para quem ainda está. Junto com começa, enquanto você ainda está, porque vai ser tudo muito mais fácil. Sim. E para quem já saiu, aí se ver como uma empresária e ter a coragem de investir em si para acelerar esse processo, seja não só para o resultado, né, mas para a sua transformação acontecer. Porque a pior coisa, e aí eu vejo muitas mulheres passando por isso, é ficar ali naquele limbo, em cima do muro. Ela foi demitida, aí fica alguns meses para entender, será que eu volto pro mercado? Não, eu vou ficar participando de processos seletivos. E aí, nisso... Tá perdendo um tempo Tá ali, perdendo. né? E aí, aí a reserva, você tá usando ela de um jeito errado, muitas vezes, né? Assim, sair e tirar um sabático intencional, acho maravilhoso. Agora, esse sair e ficar ali, qual vai ser? Porque Na o que eu angústia, falo, né? procurar o emprego é totalmente fora do controle, Sim, né? E quanto mais alto você chegou, mais difícil isso se torna. com certeza. Então, não é que você não precise continuar olhando o mercado, conversando com as pessoas, mas isso está muito fora do seu controle. O que está no seu controle? E se você já sabe que você não quer ficar mais muitos anos, por que não aproveitar esse empurrão que a vida deu para fazer acontecer, né? E eu acho que uma coisa que me ajudou muito nesse processo foi buscar realmente o autoconhecimento, porque durante muitos anos a gente fica, pelo menos eu no corporativo, não estava talvez usando todo o meu potencial, né? Aquilo que realmente... Porque na nossa vida a gente é ensinado a olhar para aquilo que a gente não é bom, né? Sim. Foi o que você falou, o feedback, ele não vai no que você é bom, ele vai no que você precisa melhorar. O que também é bom, é importante a gente estar sempre melhorando, mas a gente precisa sempre reforçar naquilo que a gente é bom, né? Melhorar ainda mais. Usar as nossas potências ao nosso favor, né? Então, eu acho que o autoconhecimento e esse resgate interno foi muito importante para mim, para eu entender que eu era capaz de poder auxiliar outras mulheres, de eu poder estar aqui hoje sendo host de um podcast e eu aprender várias outras coisas sobre mim que estão me ajudando nesse processo agora de me tornar mentora e de ser uma empresária, na verdade, né? Que é isso, a gente precisa se colocar como uma empresária, por mais que esteja embrionário ainda. Não interessa, né? Eu acho que é a forma como a gente se coloca, como a gente se projeta que vai fazer a gente conseguir seguir nesse caminho, né? Bom, eu queria entender com você, eu vou fazer essa pergunta, a gente está já caminhando para o nosso fim aqui, infelizmente, mas eu queria fazer uma pergunta que eu vou fazer em todos os episódios, porque eu acho que essa resposta pode vir muito diferente e ajudar muito outras mulheres que estão aqui ouvindo a gente. Então, eu queria entender, pela sua experiência e pela experiência das mulheres que você vive, o que é recomeço para você? Cara, recomeço, né? É diferente de começo. É justamente você fazer um novo caminho, mas usando a bagagem que você já acumulou. Então, é um ajuste de rota, né? Muitas vezes a gente ouve a palavra recomeço, a gente acha que rebobina a fita e faz tudo do zero. E não, nunca é do zero, aquilo que a gente falou, né? A gente não esquece o que a gente aprendeu, a gente não tira as vivências, sejam elas as positivas ou, né? Então, todos nós somos reflexos de tudo que a gente viveu. E o recomeço é você pegar isso tudo e se reinventar e fazer diferente, né? Exatamente, fazer diferente, né? Isso é muito, muito importante. Paulo, queria muito agradecer a sua vinda até aqui. Onde é que as pessoas te acham o seu trabalho? Deixa aqui para todo mundo conhecer um pouco mais sobre você. Claro. Então, eu tô nas redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram, no YouTube, como Paula Moreira BR. Então, vocês conseguem me encontrar lá. Hoje eu tenho a comunidade Nina, que é um espaço para mulheres que ainda estão no mundo corporativo, que já saíram, então é um lugar mais democrático, vamos dizer assim, desse encontro de mulheres, onde a gente se reúne, a gente aprende junto, a gente troca, a gente, né, vira uma grande rede de apoio. E também tem o Ateliê Nina, que é o lugar onde a gente já constrói os negócios, então onde eu ajudo, de fato, as mulheres que já tomaram essa decisão. E aí, quem quiser conversar um pouco mais, saber mais do meu trabalho, é só me procurar em qualquer uma dessas redes que a gente conversa. Obrigada, Paula. Eu adorei estar aqui com você. Eu que agradeço. Paula, eu vou te entregar agora a caixinha de brigadeiros da Leve. Ela é um brigadeiro de tâmara com ingredientes 100% naturais. Eles são nossos apoiadores aqui. Espero que você goste. Adorei. Eu adoro essas coisas. Que bom. Obrigada. Feliz. Chegamos ao final de mais um episódio do Pode Reviver.
Espero que essa conversa tenha inspirado você a buscar quem é você, qual é o seu plano B e entender que existe um caminho fora do mundo corporativo também. Até o próximo episódio.